Depois da nossa reunião de família, eu verifiquei minha conta. Ela estava zerada. Meu cunhado bufou. Nós precisávamos mais disso do que você. Tremendo, eu alcancei minha bolsa e disse: então você não vai se importar com o que vem a seguir. Enquanto eles riam, um estrondo alto sacudiu a casa. A porta se abriu e, falando sério e irritado com aquilo, Seth encostou na geladeira. Cerveja na mão. Aquele sorriso presunçoso grudado no rosto. Relaxa, nós precisávamos mais disso do que você. Eu pisquei, meu polegar pairando sobre o botão de atualização no meu aplicativo bancário. Eu já tinha apertado 3 vezes e ele ainda mostrava o mesmo número, 87. Isso não podia estar certo. Ontem eu tinha mais de 14 mil. 14 mil, o quê? Minha voz falhou um pouco. Sarah, minha irmã, soltou uma risada do sofá. Ela parecia completamente despreocupada, pernas dobradas debaixo dela, bebendo vinho como se isso fosse só mais um episódio de noite de jogos em família. Ah, não seja tão dramática, ela disse. Não é como se nós tivéssemos roubado. Somos família. Você esvaziou minha conta. Não é esvaziar se vamos pagar de volta, Seth acrescentou com um encolher de ombros. Eventualmente. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Olhei para minha mãe sentada do outro lado da sala com seu tricô. Ela nem olhou para cima. Mãe, eu disse mais alto. Você sabia disso? Ela suspirou, como se eu tivesse acabado de acusá-la de estragar o jantar. Querida, você é sempre tão sensível. Você tem um bom emprego, sem hipoteca, sem filhos, mora sozinha, você está bem. Então isso justifica me roubar? Linguagem, Maya ou meu pai murmurou, sem levantar os olhos do telefone. Eu me virei para Sarah. Como você conseguiu acesso? Você deixou suas informações no computador da família, ela disse, sem nem se desculpar. Talvez da próxima vez não faça login e vá embora. Honestamente, a culpa é sua. Minha culpa? Eu me controlei, meus dedos cerrados em punhos, minha respiração ficando superficial. Você está fazendo disso um problema maior do que precisa ser, disse Seth. Não é como se nós tivéssemos desperdiçado com bobagens. Nós pagamos aluguel, compramos mantimentos, você sabe, sobrevivemos. Você não perguntou. Não achamos que precisávamos perguntar, Sarah rebateu. Você tem pago por coisas há anos. Qual é a diferença se vem através de você ou de você? Eu peguei minha bolsa lentamente. Ninguém se moveu, ninguém se desculpou, ninguém parecia nem um pouco surpreso. Você já vai embora? Minha mãe perguntou. Sim, eu disse, fechando meu casaco. Mas não se preocupe, eu entrarei em contato. Não seja assim, Sarah revirou os olhos. Precisávamos mais disso do que você. Esses são apenas fatos. Eu alcancei a maçaneta e parei. Então você não vai se importar com o que vem a seguir. Eles riram, mas lá fora algo já tinha começado. Você sempre ajudou. É para isso que você serve, certo? Ei, você está bem? Era minha prima Jane alcançando lá fora enquanto eu marchava para o meu carro, punhos cerrados e mandíbula travada. Não, eu murmurei, abrindo a porta. Eu ouvi o que a Sarah disse, ela acrescentou, cuidadosamente. Isso não estava certo. Eu não respondi porque, se falasse, eu gritaria. O problema é que essa não foi a primeira vez. Durante anos eu fui a responsável, aquela com o emprego estável, aquela que não precisava de ajuda. De alguma forma, essa virou a carteira da família. Começou pequeno. Sarah esqueceu de pagar sua conta de telefone, então eu cobri. Depois, Seth perdeu o emprego e pediu emprestado para passar o mês. Então veio um presente de aniversário para a filha dele. Eu me ofereci para pagar. Mas eu não paguei. Eles simplesmente presumiram que eu pagaria. E toda vez faziam parecer que eu devia isso a eles. Você tem sorte, Mason, dizia minha mãe, a voz doce, mas com um tom afiado por baixo. Você não tem as lutas que sua irmã tem. Deus te deu facilidade para que você pudesse compartilhá-la. Família significa apoiar um ao outro. Você não estaria aqui se não fosse por nós, papai repetiu mais de uma vez. Tradução, nós te demos a vida, agora nos dê seu salário. Eu nunca pedi nada, nem quando fiquei desempregado por 6 meses e vivi de arroz e ovos, nem quando pulei as férias por 3 anos seguidos só para reconstruir minhas economias, nem mesmo quando ajudei a pagar a dívida do cartão de crédito de Sarah e Seth há 2 anos. Eles nunca me pagaram de volta, eles nunca disseram obrigado. Você ainda vai para a reunião de família? Sarah perguntou na semana passada. Sim, eu respondi. Quer que eu leve alguma coisa?
A resposta dela veio rápida. Só traga você e o seu cartão. Achei que fosse uma piada, agora sei que não era. 2 dias depois do incidente, Sarah me ligou. Eu não atendi. Ela ligou de novo. E de novo. Então Seth mandou uma mensagem. Apenas liga pra ela, cara, ela tá surtando. Eu finalmente atendi na 5ª tentativa. Mason, ela começou, a voz baixa e trêmula. Temos um problema. Ah, é, eu respondi, seco. Não fica assim. Aconteceu alguma coisa. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. A companhia de energia veio hoje. Estamos atrasados na conta. Tipo, muito atrasados. E eles estão ameaçando cortar se não pagarmos até segunda-feira. Ela fez uma pausa. Então, precisamos da sua ajuda. Eu ri, um som curto e amargo. Você esvaziou minhas economias e agora está pedindo mais? Não foi só para nós. Ela retrucou. Usamos um pouco para ajudar a mamãe e o papai também. O carro do papai quebrou mês passado. Lembra? E vocês não me disseram porque sabem que eu sempre digo não quando não é uma emergência. Sarah, eu disse categoricamente. Isso não é só uma bagunça. É criminoso. Você tá sendo dramático. É família. Você não me perguntou. Nós achamos que você não se importaria. Você sempre ajudou. É para isso que você serve. Aí estava. É para isso que você serve. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei acordado, repassando cada momento dos últimos 5 anos. Os favores, as pequenas transferências, o jeito que mamãe sempre dizia você é o forte, o jeito que Sarah revirava os olhos se eu hesitasse por um segundo. Eles nunca me viam como um irmão, um filho, uma pessoa, apenas um recurso. 3 dias depois, mamãe ligou. Precisamos conversar. Ela não perguntou como eu estava, não perguntou sobre meu trabalho, nem perguntou sobre o dinheiro desaparecido. Estamos planejando um jantar em família, só nós. Venha hoje à noite. Meu estômago embrulhou. O que é isso, realmente? Mason, ela disse, a voz baixa, você causou muita tensão. Eu causei tensão? Ainda assim, parte de mim queria respostas, outra parte queria ver se eles ao menos se incomodariam em fingir que estavam arrependidos, mas eles não fizeram isso. Quando eu cheguei, Sarah já estava lá, braços cruzados. Seth estava sentado ao lado dela, parecendo entediado. Mamãe estava na cozinha e papai folheando a correspondência como se nada tivesse acontecido. Então Sarah começou quando me sentei. Vamos agir como adultos ou quê? Depende, eu disse. Você está pronta para confessar o roubo? Ela zombou. Deus, você é tão exagerado. Não foi roubo, era dinheiro da família. Você sempre ajuda. Nós precisávamos. Seth assentiu. Você pode dispensar. Então por que o drama? Eu não dei permissão. Você também não disse não. Porque eu não sabia dos detalhes, Sarah murmurou. Eu me virei para a mamãe. E você tá ok com isso? Ela desviou o olhar. Todos nós concordamos. Você sempre foi o único que podia lidar com isso. Ninguém nem pensou em perguntar. Nós confiamos em você, papai entrou na conversa. Confiávamos em você para fazer o que é certo. Eu me levantei. E o que é certo? Deixar vocês me roubarem enquanto sorriem na minha cara? Para de dizer roubar, Sarah gritou. Era pela família. Então você não vai se importar quando a família lidar com as consequências. O que isso significa? Seth estreitou os olhos. Eu não respondi. Ainda não. Você não pode chorar agora. Quando eu entrei na casa, todo mundo já estava lá. Mamãe estava arrumando a mesa, tilintando pratos mais alto do que o necessário. Papai estava sentado no sofá, mudando de canal como se fosse uma noite normal de quinta-feira. Sarah estava perto da janela, braços cruzados, mandíbula apertada. Seth relaxava na ponta da mesa como se estivesse prestes a assistir a um jogo, não enfrentar as consequências de esvaziar as economias de alguém. Bem, olha quem apareceu, Sarah disse. Seca. Eu deixei minha bolsa perto da porta sem dizer uma palavra. Vamos acabar logo com isso, murmurei. Bom, Seth sorriu. Talvez possamos finalmente parar de fingir que você foi roubado. Eu fui roubado. Eu me sentei. Essa era a deixa. Mamãe pigarreou. Mason, nós sabemos que você está chateado, mas você tem que entender, nós estávamos lutando. Não tínhamos outras opções. Sarah e Seth, eles estavam se afogando. E você, papai, acrescentou. Você sempre foi o estável. Nós sabíamos que podíamos contar com você.
Vocês não perguntaram, eu disse. A voz fria. Vocês pegaram. Isso não é família. Isso é roubo. Sarah revirou os olhos. Você tá sendo tão dramático. Nós não gastamos com porcaria. Nós usamos onde importava. Não, eu peguei minha bolsa, tirei uma planilha impressa e bati na mesa. 1 por 1, R$ 72 em maquiagem, R$ 900 em comida por entrega, R$ 2, 300 para pagar o empréstimo do seu carro. 7. Sete não achou que eu tivesse checado. 7 se inclinou para a frente, o rosto escurecido. Você examinou nossas contas? Oh, eu fiz mais do que isso. Eu abri meu laptop. A tela iluminou com um detalhamento codificado por cores. Cada cobrança, cada transferência, tudo rastreável. Eu compilei cada transação. Eu registrei um relatório de fraude e adivinha o que eles me responderam? Os olhos de Sarah se arregalaram. Você não ligou. Eu liguei. Você chamou a polícia? Ela gritou. Eu me virei para a mãe. Ainda acha que isso é apenas um assunto de família? Isso é loucura. O pai surtou. Você quer colocar sua própria irmã na cadeia? Você se colocou lá. Então veio a batida. 3 pancadas pesadas e fortes contra a porta. Sarah ficou pálida. 7 se levantou rápido demais. Mamãe engasgou e recuou. Papai congelou. Uma voz gritou. Unidade de crimes financeiros. Toque, toque. 7 se virou para mim, a voz baixa e desesperada. Mason, me diz que você não tá falando sério. Eu abri a porta. 3 agentes entraram, usando jaquetas com letras em negrito. Um carregava uma prancheta, o segundo, um tablet. O terceiro examinava a sala. Você é Mason Carver? Sim. Obrigado pela sua cooperação. Nós cuidaremos daqui. A mãe cobriu a boca. Sarah caiu em uma cadeira como se suas pernas tivessem cedido. 7 ficou ali, paralisado, completamente atordoado. Um dos agentes se virou para eles. Vocês estão listados como partes interessadas em um caso aberto de fraude financeira e roubo de identidade. Roubo de identidade? A mãe gritou. Ele é nosso filho. O agente não piscou. Laços de família não tornam uma atividade legal. Senhora. Nós não roubamos nada. Sarah chorou. Nós tínhamos um direito. Ele sempre nos ajudava. Pensar que você tem direito ao dinheiro de alguém não o torna seu, disse outro agente calmamente. Permaneça sentado, por favor. Eu apenas fiquei parado e observei. Pela primeira vez na minha vida, eles não falaram por cima de mim, não zombaram de mim, não riram. Mamãe se virou para mim, a voz trêmula, os olhos já se enchendo de lágrimas. Mason, por favor, nós não queríamos te machucar, estávamos apenas desesperados. Você sempre foi o forte. Você é o único em quem podíamos confiar. Eu a encarei fixamente nos olhos. Você não pode chorar agora. Ela cobriu a boca e soluçou. Sarah tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. 7 parecia pronto para retrucar, mas se sentou sob o olhar severo do agente. Quer falar sobre o que é família? Eu disse, dando um passo à frente. Família é confiança, é respeito, é pedir, não presumir, não roubar. Não rir enquanto me esgota até o fim. Eles não disseram nada. Peguei minha bolsa do chão e me virei para o agente principal. Vou estar lá fora. E dessa vez, eles não me impediram. Você está livre agora, Mason, não volte. Saí da casa em silêncio. Ninguém me perseguiu, ninguém chamou meu nome. Pela primeira vez, não havia culpa, nem drama, nem Sarah gritando atrás de mim com seu típico como você pôde. Apenas o ar frio da noite e o som dos pneus esmagando o cascalho atrás de mim enquanto os investigadores os escoltavam para fora, um por um. Eu não fiquei para assistir. Naquela noite, dirigi sem rumo, passando por cafeterias fechadas e postos de gasolina iluminados. Meu telefone vibrava sem parar no banco do passageiro. Eu não atendi uma única ligação. Não queria ouvir desculpas disfarçadas de pedidos de perdão. À meia-noite, acabei estacionando do lado de fora do único lugar que sempre me pareceu um refúgio seguro, a antiga casa da minha avó. Ela faleceu alguns anos atrás, mas eu ainda tinha a chave. Ela costumava dizer, se eles se voltarem contra você, Mason, você vem pra cá, a porta sempre vai se abrir para você. E naquela noite foi exatamente o que aconteceu. Dormi por 11 horas seguidas, sem mensagens, sem culpa, nenhuma tensão esmagando meu peito como sempre acontecia quando eu estava perto da minha família. Quando acordei,
Fiz café em uma caneca lascada e fiquei na janela, observando o sol subindo lentamente por trás da cerca onde ela costumava fazer jardinagem. Pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar. Mas o silêncio não durou. O primeiro e-mail chegou naquela tarde. Era do papai. Isso foi longe demais. Você humilhou a família inteira. O que aconteceu com a lealdade? Eu não respondi. Então, Sarah mandou uma mensagem. Espero que você esteja feliz. Eles estão congelando minhas contas. Seth está sendo investigado no trabalho. Você arruinou nossas vidas por causa de alguns pagamentos. Alguns pagamentos? Tente dezenas de milhares de dólares. Tente 5 anos de sacrifício silencioso. Então veio a mensagem da mamãe. Uma mensagem de voz. Sua voz suave e falha. Você não precisava ter feito isso dessa forma. Nós poderíamos ter resolvido isso como uma família. Mason, querido, por favor, eles estão ameaçando. Acusações. Eles disseram que poderiam perder a casa. Eu repeti essa frase na minha cabeça. Eles podem perder a casa. De repente, eu não estava com raiva. Eu não estava vingativo. Eu simplesmente não me importava, porque eu já tinha perdido uma casa anos atrás, quando eles decidiram que eu valia mais como uma conta bancária do que como um filho. 2 dias se passaram. Então, uma mensagem apareceu de alguém que eu não esperava. Seth. Nós nunca fomos próximos. Talvez tivéssemos trocado 5 palavras um com o outro em aniversários, mas a mensagem dele era simples. Só para você saber, Sarah está tentando jogar a culpa em você. Diz que você sabia e aprovou as transferências de dinheiro. Tem um advogado envolvido. Cuide das suas costas. Eu quase ri, mesmo agora, mesmo com tudo desmoronando. Ela ainda estava tentando dar um jeito de escapar. Naquela noite, liguei para meu advogado, enviei tudo o que tinha e disse: não quero apenas apresentar uma queixa, também quero uma ordem de restrição. Mas nem todas as mensagens eram hostis. Uma semana depois, recebi um e-mail curto de Kelly, irmã de Seth. Sei que não nos falamos há anos, mas eu só queria dizer que você estava certo sobre tudo isso, sobre como eles tratam você, sobre o quão tóxico isso se tornou. Eu costumava pensar que você era apenas frio, agora acho que você era corajoso. Fiquei olhando para a mensagem dela por um longo tempo. Corajoso. Ninguém na minha família jamais tinha usado essa palavra comigo. Uma manhã, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Quase recusei, mas algo me disse para atender. Mason? A voz estava rouca e fraca. É a Sarah. Eu não disse nada. Ela continuou falando. Olha, eu sei que errei. Ok, eu fui longe demais. Eu não pensei que chegaria a isso. As contas foram suspensas. A mãe não para de chorar. O pai nem fala comigo. E você? Ela hesitou. Você sempre teve o poder de estragar tudo e finalmente conseguiu. Eu não falei por um momento. Então respondi categoricamente. Eu não estraguei nada. Eu apenas parei de deixar você passar por cima de mim. Silêncio. Então você pode simplesmente parar agora? Retirar as acusações? Por favor, eu faço qualquer coisa. Só faça isso parar. Eu quase senti algo. Quase. Mas então eu lembrei do que ela disse na noite da reunião. Nós precisávamos mais do que você. Eu sorri amargamente. Não, eu disse. Você fez essa bagunça. Agora você vive nela. E eu desliguei. Naquela noite, preparei o jantar para mim em paz. Toquei meu álbum favorito da época da faculdade. Sentei na varanda com uma caneca de café e observei o mundo passar. Pela primeira vez desde que eu era adolescente, ninguém me pediu dinheiro, ninguém me fez sentir culpado, ninguém me fez sentir como se eu só tivesse valor se eu estivesse dando algo. Eu não era mais a carteira deles, eu era apenas eu, e isso era o suficiente. Eu não sou o seu banco, eu não sou o seu plano B, eu terminei. É estranho como a paz é silenciosa, ninguém te diz isso. Você imagina que vai parecer fogos de artifício, música alta ou alguma grande celebração, mas, para mim, passou como ninguém pedindo dinheiro, ninguém me chamando de egoísta, ninguém mandando mensagens longas dizendo, já que você é o único que está bem. Só silêncio, glorioso, ininterrupto silêncio. 3 meses se passaram desde a noite em que eu explodi tudo. 3 meses desde que a investigação começou, desde que minha família me olhou em choque enquanto os agentes entravam pela porta da frente e a realidade finalmente atravessou anos de ilusão. Eles dizem que você não pode escolher sua família. Talvez isso seja verdade, mas você pode escolher o quanto de si mesmo está disposto a dar.
A queda aconteceu rápido. Sarah e Seth tentaram controlar os danos primeiro. Um advogado enviou um e-mail para o meu advogado oferecendo resolver a situação em particular, sem desculpas, sem assumir responsabilidade, apenas controle de danos. Eu disse ao meu advogado: deixe queimar. Uma semana depois, minha mãe enviou uma carta, 10 páginas. Sua caligrafia ainda era limpa, mas trêmula em algumas partes. Ela escreveu sobre como as coisas saíram do controle, como eles nunca quiseram me machucar, como esperava que eu pudesse ver o quadro geral. Nós apenas presumimos que você sempre estaria lá. Ela escreveu: é isso que os bons filhos fazem. Essa linha ficou comigo porque dizia tudo. Não havia nós estávamos errados ou você não merecia isso. Apenas você deveria ficar quieto e continuar dando. Eu não respondi. Eu não liguei. Pela primeira vez na minha vida, eu não me senti culpado por isso. Eu me mudei para um novo apartamento, em um novo estado, sem mais visitas inesperadas de parentes, sem mais surpresas de Sarah. Eu até mudei meu número. Meu chefe percebeu o quanto eu estava focado e me ofereceu uma promoção. Eu aceitei. É engraçado como seu desempenho melhora no trabalho quando você não está secretamente fazendo malabarismos com as prestações do carro da sua irmã e as contas de serviços públicos atrasadas da sua mãe nos bastidores. Eu durmo melhor agora, eu como melhor, eu respiro melhor, porque eu não estou mais carregando 4 pessoas nas costas que se recusam a dizer obrigado. Então, uma manhã, uma carta apareceu, sem endereço de retorno. Dentro, havia um cheque de $1. 200 e uma nota escrita à mão. Você estava certo. Eu estava com medo, mas ver o que você fez me deu coragem para ir embora também. Isso é por tudo que você pagou, Mason, pelo tablet, pelo aluguel, pelas roupas. Eu sei que o Seth nunca agradeceu, mas eu agradeço por ser o exemplo que eu precisava. Kelly. Eu li 2 vezes, então eu chorei. Não de tristeza, não por dor, mas porque, pela primeira vez, alguém naquela família me viu. Não como uma carteira, não como um bode expiatório, mas como uma pessoa. As pessoas às vezes me perguntam: você se arrepende? E a resposta é simples: não, eu me arrependo de ter esperado tanto tempo. Eu me arrependo de cada noite mal dormida, de cada férias cancelada, de cada orçamento apertado que vivi enquanto eles jantavam fora, faziam compras e postavam sobre a gratidão familiar nas redes sociais. Eu me arrependo da maneira como me fiz pequeno para que eles pudessem se sentir grandes. Eu me arrependo de todas as vezes em que fiquei em silêncio quando deveria ter dito: você está cruzando uma linha. Mas me arrependo de ter me defendido, de ter queimado tudo? Nunca. Minha terapeuta uma vez me perguntou: por que você demorou tanto para dizer não? E eu disse: porque eu achava que dizer não significava que eu não os amava. Ela assentiu e disse: dizer não é como você ensina as pessoas a te amarem de volta. Eu nunca esqueci disso. Alguns dias atrás, encontrei alguém do colégio. Ela disse: ei, eu vi o que aconteceu com sua família. Isso é loucura. Eu esperava julgamento ou pena, mas, em vez disso, ela sorriu e acrescentou: bom para você, a maioria das pessoas nunca sai. Eu agradeci e fui embora me sentindo um pouco mais alto. Sarah e Seth ainda estão sob investigação. Da última vez que ouvi falar, Seth perdeu o emprego, a conta bancária de Sarah foi congelada, a mãe está tentando financiar a casa e o pai aparentemente está culpando influências externas por destruir a família. Eles ainda não entenderam. Eu não destruí nada, apenas parei de fingir que os pedaços ainda estavam inteiros. Às vezes, tenho flashbacks daquela noite à mesa, Sarah rindo enquanto eu verificava minha conta. Seth sorrindo como se fosse uma piada, a mãe ignorando. Você não precisa desse dinheiro, ela disse. E agora? Agora eles sabem a verdade, que dinheiro não era apenas dinheiro, era minha vida, meu tempo, minha saúde, meus limites. E eles os cruzaram por anos como se não significassem nada. Agora, eles pagam o preço. Eu não comemoro a queda deles, mas celebro a mim mesmo por ter sobrevivido a isso, por ter ido embora, por não ter voltado. Mesmo quando o silêncio parecia solitário, mesmo quando a culpa sussurrava no meu ouvido como costumava fazer. Porque esse silêncio é liberdade. Então, se você está lendo isso e tem sido forte, o responsável, o bom filho ou a boa filha que deve pagar e nunca dizer uma palavra, deixe-me te dizer o que eu queria que alguém tivesse me dito. Você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos.
Você tem permissão para parar. Você tem permissão para ir embora. E quando você faz isso, você não perde uma família. Você se encontra.